Olá, eu sou a professora Andréa Antonassi, da Academia Seara Flora, e estou aqui para conversar com o nosso diretor da Academia Seara Flora, Rodrigo Mota, na série Tocadores de Negócios. Só lembrando, a gente tem uma série na qual a gente traz gestores, tocadores de negócio de frentes diversas para contar um pouco para a gente sobre trajetória e sobre a experiência dentro do Instituto JF. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Andréa? Tudo bem. Eu vou começar, na verdade, apresentando um pouco mais a todo mundo na academia, aqui na escola, no Instituto, conhece você bastante, mas quero apresentar, colocar um pouquinho da tua trajetória, né, antes de chegar à Geminari. Na sua trajetória, Rodrigo, você tem algumas frentes importantes. Então, você é executivo, empresário, consultor e conselheiro. Digamos que são as suas frentes aí de atuação muito fortes. E você tem 3 pilares muito claros dentro da sua formação, aí dentro da sua experiência. Um é o acadêmico, o outro é o profissional e o outro é esportivo, que a gente vai falar um pouco também. Você também é um atleta, né, se dedica também ao esporte, e acho que isso também, de uma certa forma, acaba trazendo essa relação aí entre a sua experiência como atleta e a sua vivência enquanto profissional, enquanto executivo. Você é mestre e doutor em administração pela PUC São Paulo. E você tem uma extensa formação complementar com dezenas de publicações, de artigos, livros. Eu acho que um grande ponto na sua trajetória é também essa formação acadêmica. Como executivo, você ocupou posições em algumas das mais bem-sucedidas empresas do mercado brasileiro, além de ter exercido cargos de liderança em algumas de projeção mundial, como a Procter & Gamble e a Heineken. Você também, como empresário, foi sócio-diretor da Sucos do Bem, empresa que ajudou a construir e que hoje é um grande caso de sucesso no mercado brasileiro, tendo sido adquirida pela Ambev em 2016. É muita coisa, né, Rodrigo? Eu queria que você começasse contando. Você é o idealizador dessa série, né? Aliás, você está há 2 anos aqui no Instituto e é impressionante o quanto você já construiu nesses 2 anos, o quanto você construiu na liderança da Academia Seara Flora e em frentes muito específicas. Você é o idealizador dessa série Tocador de Negócio, esse podcast que a gente destaca a trajetória de gestores de empresas do grupo e do Instituto JF. Bom, primeiro é um prazer ter você aqui conosco para contar de maneira mais detalhada essa trajetória justamente como tocador de negócio. Conta um pouco para a gente, Rodrigo, como foi construindo, como você foi construindo essa sua trajetória e como foi se desenhando essas 3 importantes frentes de atuação que você tem: acadêmica, profissional e esportiva. Acho que você pode falar um pouquinho de cada uma delas. Você sabe, André, é um prazer estar aqui com você hoje. Você tem liderado e a gente tem persistido para a construção da série, que eu espero que essa série contribua para aqueles que assistirem, principalmente os alunos e ex-alunos, a serem tocadores de negócio. E para serem tocadores de negócio que cometam outros erros, não os mesmos que quem participa na série cometeu. Sobre eu ter feito muita coisa, eu vou levar como um elogio, mas eu pude olhar também que você está ficando muito velho, né? Então, quando você passa muito tempo, começa a ter muita história para contar, né? Mas esses pilares são bem próximos mesmo. Eu vou tentar resumir a trajetória de uma forma que reforce esses pontos. Eu venho de uma família principalmente de professores. Então, na minha família, o estudo era algo que era muito respeitado, muito valorizado, muito admirado. Eu cresci com essa inspiração. E também, especificamente com a inspiração do meu pai, eu sempre busquei e gostei de praticar esportes. Quando eu estava no ensino médio, na época colegial, o meu pai é um cara muito metódico, ele é bem organizado, ele pediu para eu fazer um teste vocacional. Na época, o teste vocacional deu carreira militar e o Brasil estava terminando a ditadura militar. Tive umas conversas entusiasmadas com meu pai, concluímos, esse plural é para não causar mais polêmica, né, que a carreira militar não era a melhor opção naquele momento. Então eu fui fazer administração pública, que era o curso mais próximo possível da carreira militar, sem ser carreira militar.
E a faculdade que tinha esse curso era a GV. Aí eu estudei, entrei na administração pública. Eu lembro, no primeiro dia, você entrava, preenchia as fichas de inscrição, meu pai me acompanhou, e o pessoal da GV perguntou o que eu esperava da faculdade. Eu respondi, esporte, esporte e mais esporte. No terceiro mais esporte, meu pai me deu um cutucão, porque, pô, meu, tá na GV, o que tem a ver? Mas assim foi. Eu, logo que entrei, tive que fazer, né, fiz as disciplinas, mas me envolvi com a parte discente. E talvez eu tenha tido a minha primeira experiência como pré-tocador de negócio, que foi na presença da Atlética. Eu assumi a Atlética em 89, fui o terceiro presidente da Atlética da GV, peguei uma Atlética no ranking da Federação Universitária Paulista de Esportes, estava em 32º lugar entre 34 faculdades inscritas e devia, na época, 540 UFIRs para a FUP, estava impedida de participar das competições. E eu assumo como presidente. Vendi tudo que a Atlética tinha, quitei a dívida, habilitei a Atlética a participar. Eu não vou entrar no mérito de como nós fizemos, que daria um outro podcast, mas terminamos o ano em 8º lugar no ranking da Federação Universitária Paulista de Esportes, que foi o melhor até a data e foi o melhor até hoje, mais de 30 anos depois, resultado obtido pela GV na história do esporte. Com alguns destaques, nós somos campeões paulistas universitários na natação, no judô, vice-campeões paulistas universitários no polo aquático, então a gente teve uma boa história para contar. E essa dimensão do resultado, da obtenção e aplicação dos recursos necessários, foi um aprendizado gigantesco que eu tive na Atlética. Quando eu me formei, eu fui para um processo de seleção, na época na Procter, um processo generalista. Na última entrevista, eu com aquele, parecia vitrola quebrada, né, falando de esporte, para você gostando de esporte, eu acho que você tem a ver com vendas. A recrutadora falou. Eu ouvi aquilo e interpretei. Tem vaga em vendas, né? Pensei na minha cabeça e concordei com ela, sem nunca ter trabalhado em vendas. Acabei aprovado e fui trabalhar em vendas na Procter. Foi meu primeiro emprego ali no início da década de 90. Dali em diante, de vendedor até diretor de vendas na América Latina, eu passei por algumas empresas. A Procter, a Ferrero. Em ambas as empresas, o meu chefe foi hoje professor e que foi presidente de muitas empresas, o Manuel Machado, que constrói um legado conosco aqui na educação agora. Depois trabalhei, como você citou, na Heineken, trabalhei também na Nutrimental. Tive muitos anos, né? E nesse período, porque eu acho que eu fui me aproximando do tocador de negócio? Eu comecei a ter um impacto e ter um foco em melhorar as linhas do DRE. Se eu comecei lá atrás com foco na receita, à medida que eu fui sendo supervisor, gerente, diretor, eu fui também buscando desenvolver estratégias para ter essa receita com menos custo, para maximizar os investimentos, para ter um melhor resultado. Então eu fui entendendo e operando melhor no DRE, o que me foi formando como tocador de negócios. Até que em 2012, um colega meu de cursinho, colega meu de faculdade, muito competente, foi o fundador de uma consultoria que hoje é a maior consultoria de alta gestão do Brasil, que é a Integration, Carlos Lima, me chamou e falou: Rodrigo, pelas suas características, ele achava, né, não sei se é 100% verdade, você tem um espírito jovem, você tem essa questão do esporte que é focado na superação dos desafios, eu queria que você conhecesse um rapaz que está querendo abrir uma empresa e que eu acho que tem tudo a ver você com ele. E ele me apresentou para o Marcos, que estava fundando a Sucos do Bem, e ele contou o projeto, eu achei a ideia da marca, a abertura desse mercado de sucos integrais, uma proposta incrível, gostei muito. E o final da conversa, até o final da conversa eu gostei, foi quando ele me falou que não tinha dinheiro nenhum para me pagar, que a empresa estava abrindo, mas se eu quisesse, eu me uniria a ele, seria o sócio responsável pela área comercial. Naquela altura do campeonato, eu tinha algumas reservas e eu falei, vamos lá, né, Marcos? Eu aceito essa parada aí. E nós começamos a trabalhar,
foi um momento muito legal da minha trajetória, porque eu tinha toda essa experiência adquirida na área comercial, vendas, marketing, trade marketing, de empresas multinacionais e nacionais de grande porte. E eu peguei todo esse conhecimento e apliquei numa startup, na qual eu tinha que fazer literalmente tudo. E nós tivemos um crescimento gigantesco, literalmente do zero para vários dígitos, até que no final de 2015 nós decidimos, por N circunstâncias, que para a empresa continuar crescendo ela tinha que se associar a um parceiro estratégico. Nós preparamos a tese de investimento, fizemos uma rodada com parceiros, possíveis parceiros, e concluímos a venda para a Ambev em 2016. Na Sucos do Bem potencializou muito a minha capacidade de execução e o meu entendimento também das linhas do DRE. Porque, assim, se eu errasse a mão ali, você sempre erra, mas se eu errasse muito, no limite quebrava a empresa. Não tinha uma retaguarda por trás, como uma empresa maior, especialmente uma multinacional, traz. Eu termino esse capítulo e aí, sempre tendo gostado de estudar, eu já tinha feito a graduação em administração pública, tinha feito pós-graduações lato sensu, tinha feito mestrado, e o mestrado foi muito legal, porque eu quis fazer o mestrado porque eu estava trabalhando nas primeiras áreas de trade marketing que surgiram no Brasil. E eu, por toda a minha formação familiar, pessoal, eu falei, para eu poder trabalhar numa área de trade, eu preciso conhecer o trade. E para conhecer o trade, eu preciso pesquisar o trade. E aí eu fui fazer o mestrado, que acabou sendo a primeira dissertação, posteriormente o primeiro livro sobre trade marketing feito no Brasil e que serve de suporte de referência até hoje para estudantes de administração e para profissionais que trabalham na área de trade marketing. Então eu já tinha o mestrado e aí eu falei, eu tinha feito MBA também, né? E eu falei, bom, vou fazer o doutorado, agora que a minha pequena reserva virou um pouquinho menos, não tão pequena assim, eu vou investir os próximos 4 anos da minha vida para fazer o doutorado e vou pesquisar um tema que é muito caro para mim, que é a gestão da qualidade total em vendas. Durante 4 anos eu fiz o doutorado e não era o plano original. O meu plano original era dedicação exclusiva para o doutorado, mas eu acabei sendo procurado por muitas empresas para desenvolver um trabalho de consultoria. E eu topei, desde que não interferisse na minha dedicação para o doutorado. Eu fiz algumas consultorias, eu vou destacar aqui uma das empresas do grupo, a Flora, que me convidou para implementar o programa de gestão da qualidade total em vendas, que nós viemos a chamar de Programa Faixa Preta, que foi e ainda é um dos grandes e principais, se não o maior e o principal, pilar de crescimento da Flora. Tenho orgulho gigante, foi o meu primeiro contato com o grupo, eu fiquei como consultor durante 2 anos na Flora enquanto fazia o doutorado. Quando estava se aproximando a conclusão do meu doutorado, ainda tinha um tempo, eu fui convidado por um grande amigo meu, Dr. Wagner Castropil, atleta olímpico, campeão mundial militar, ele sim um atleta bom, eu não tenho a pretensão de ser bom, mas esforçado eu garanto que eu sou. E a gente sempre competiu junto, representamos São Paulo em equipes, em campeonatos universitários juntos, e a gente sempre pesquisou muito a contribuição do esporte para a formação do administrador. A partir dessas conversas e pesquisas, nós desenvolvemos a teoria do esportismo, segundo a qual você pode aprender 5 competências na prática do esporte: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe, que posteriormente você pode praticar na vida profissional. Essa pesquisa que a gente ainda faz, já tem quase 15 anos, rendeu 2 livros, uma série de artigos acadêmicos, outras produções científicas, e eu acabei também construindo uma grande amizade com o Dr. Wagner. Ainda por cima, ele me operou, eu já fiz 12 cirurgias ortopédicas no joelho, oriundas da prática do judô. Ainda por cima, ele me operou muitas e muitas vezes, operou meus familiares, e ele me convidou para fazer parte do conselho de administração do Vita, que é a empresa dele de ortopedia e fisioterapia premium. Eu já tinha tido uma experiência, eu fui representante discente lá atrás na GV, no conselho de administração da EASP-FGV,
Mas, assim, nesse estágio foi minha primeira experiência como conselheiro de administração. E foi super legal. A gente, assim, duplicou, triplicou, quadruplicou o EBITDA, até que a empresa chegou numa maturidade legal. A gente construiu a tese de investimento com o apoio da Integration. Nós apresentamos para fundos de investimentos e parceiros estratégicos, o conselho coordenando todo esse processo. Eu, assim, com um bom protagonismo, junto com o Dr. Wagner, o Dr. Caio, o Dr. Freitas, o Dr. Rafael, os outros, é claro, eu era o único conselheiro independente, até a gente realizar a venda do Vita para o Fleury no início do ano passado. Então eu tive essa experiência também como conselheiro, não foi do startup, mas foi do desenvolvimento da empresa até a venda para um parceiro estratégico. Depois, só para não perder o fio da meada, para me capacitar ainda mais como conselheiro, eu já estava na Germinari, eu fiz o curso da formação de conselheiros da Fundação Dom Cabral, sempre buscando associar a teoria à prática. E no final de 2020, o Vita encaminhado para a venda, o doutorado com a defesa agendada, eu estava preocupado com o que eu ia fazer do meu futuro profissional daqui em diante. Foi quando o Sérgio Caldas, um grande amigo meu, presidente da Flora, nós trabalhamos juntos na Coca-Cola mais de 20 anos atrás e seguimos tendo uma parceria pessoal e profissional durante todos esses anos, falou que eu deveria conhecer os acionistas, os responsáveis pelo Instituto, pela Escola Germinari, porque eles estavam com um projeto incrível que integrava a teoria à prática, e que pela minha formação teórica e prática, eu tinha uma contribuição para prestar. Eu achei incrível a ideia, ele falou, olha, o bate-papo é amanhã de manhã. Eu falei, puxa, eu estava em Monte Verde na época. Foi o Uber mais caro que eu já peguei, André, porque foi às 5 da manhã, às 8 horas eu estava aqui, né? Vendas me deu isso. Eu nem sempre fui assim, mas hoje para eu atrasar um compromisso é difícil. Eu tenho um rigor na realização dos meus compromissos que é muito grande. Eu adquiri isso em vendas, onde se a gente não faz isso, a gente perde a credibilidade com o cliente. E aí foi quando eu conheci o projeto, achei incrível, era uma oportunidade de construir um legado na educação. Eu sei que a sua trajetória é outra, mas é parecida por um lado, que você trabalhou em empresas e num momento você decidiu ter esse legado na educação e estou aqui desde então. Nossa, Rodrigo, muito bacana. O que me chama bastante atenção é que a gente sempre busca exemplos para a vida. E os nossos alunos, nossos estudantes, a mesma coisa. E a gente vai buscar pessoas que são inspiração. E a gente tem, acho que essa série Tocadores de Negócio, a gente tem pessoas com trajetórias incríveis, cada uma com a sua trajetória, cada tocador ou tocadora de negócio que a gente conversa aqui, e que são inspiração, né? Cada um com a sua história, com a sua trajetória. E acho que é cada vez mais isso que a gente vai trazendo. A tua história tem uma trajetória muito singular. Essas frentes aí que você contou e como elas foram se construindo, algumas por coincidência, outras por afinidade, como você colocou, e você esqueceu de uma, que você recentemente está também como conselheiro de uma editora, quer dizer, que não deixa de ter essa característica aí, né, não só como membro de conselho, mas também nessa frente acadêmica, de educação, e acho que isso acaba abarcando frentes que a gente trabalha aqui. Rodrigo, como eu falei para você, em 2 anos de existência, a Academia Seara Flora ela teve resultados bastante expressivos e algumas realizações distintas. Podemos destacar iniciativas em mídias sociais, os relatórios de resultado, a análise setorial, a própria atuação acadêmica que a gente tem na academia, né, enfim, liderada aí por equipes, por pessoas da academia, uma iniciativa também que você trouxe, mas que tem aí a liderança de professores da academia, e o envolvimento, que é um diferencial que a gente traz aqui dentro do Instituto JF. A gente tem o dicionário e a realização de um congresso de marcas. Você pode fazer um balanço, eu sei que é muita coisa, né? Mas você pode fazer um balanço dessas ações e do legado que após esse período aí, né, de implantação e do que você já construiu? Então, Andréia,
Essa pergunta ela é bem injusta, porque se eu for falar de tudo que eu lembro, eu certamente vou esquecer muitas coisas e muitas pessoas. Então eu vou responder, mas antes de responder eu já peço desculpas para você e para todos se eu esquecer algo ou se eu deixar de mencionar. Só vou tentar construir uma lógica, tá? A Germinare é um projeto muito bem sucedido que tem mais de uma década para formar tocadores de negócios. Eu, como responsável da Academia Seara e Flora, quando entrei, muito orientado pelo acionista, o Joesley, pelas outras pessoas, busquei desenvolver o quê? Primeiro, o ensino fundamental e médio, até o aluno se formar como um técnico em administração, muito embasado na prática. Então, nós trouxemos a metodologia do caso de ensino, selecionamos e aprovamos com os presidentes da Seara e da Flora marcas e desafios ano a ano, no qual os professores de negócios, com o apoio dos professores de humanas e com o apoio dos professores de comunicação, respondem a esse desafio. O caso de ensino, ele tem as etapas que os alunos preparam: diagnóstico, estratégia, plano de ação e a venda persuasiva do projeto, do produto propriamente dito. Esse trabalho é então apresentado para os diretores da empresa, para os pais dos alunos, e os feedbacks que eles nos dão são excelentes. Então eu tenho minha própria avaliação, tem a avaliação dos negócios, tem a avaliação das famílias, que é muito positiva. No ensino médio, nós temos a parte de campo, onde os alunos vão fazer estágios em vendas e depois eles vão ser supervisores de vendas e gerentes de vendas. E o crescimento dos resultados deles, além do amadurecimento que a gente observa, é absurdo, é mais de 100%. Então eu vejo que eles, com o ensinamento correto, aproximando a teoria da prática, conseguem ter resultados superlativos na sua experiência, na sua trajetória em vendas também. Um ponto que eu queria destacar, que você falou, é a parte das produções científicas. É muito importante para a construção da autoridade, já que nós trabalhamos com casos de ensino, mostrar para o entorno, para as outras academias, o que nós estamos fazendo. A gente constrói a nossa autoridade, a gente recebe feedbacks importantes para melhorar o nosso próprio trabalho. E isso eu até aproximo um pouco da parte das mídias sociais, porque hoje em dia, antigamente, né, Andréa, mais antigamente para mim do que para você publicava numa revista impressa um artigo e eram aqueles iniciados da academia que iam procurar aquele artigo impresso. Hoje a sua presença numa revista acadêmica ela deve ser complementada e enriquecida por uma presença em mídias sociais, que nós fazemos não apenas com as produções científicas, mas também com as produções científicas. Então acredito que é uma frente muito importante que fortalece a academia, que vai dando segurança para as famílias, vai dando segurança e motivação para os alunos para entender que o caminho deles é se formar como técnicos em administração, depois, e cada vez mais com a experiência prática, se formarem tocadores de negócios. A Germinare acredita, embasada na experiência dos próprios acionistas, na experiência, por que não, dos menores aprendizes do Banco do Brasil e dos próprios residentes médicos, que com essa formação da teoria e da prática muito associada e muito potente, nós conseguimos antecipar a carreira de um tocador de negócios em 20 anos. Caramba, é muito tempo, hein, Rodrigo? É muito tempo. A gente vive num contexto de aceleração e é muito interessante que, assim, o espírito do tempo que a gente tem hoje é de aceleração e pede por isso. A gente tem essa demanda também nas empresas. Então, é muito interessante a gente conseguir ter essa entrega. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa relação, porque a gente foi, né, eu estou desde o começo, né, da academia, então a gente foi... começou lá com professores mais de negócios e outros professores, outras áreas foram entrando, né? Então, comunicação, humanas, essa integração. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre assim, a tua a importância do teu papel para promover essa integração. Então, para mim, quando eu entrei aqui, eu conseguia ver claramente o que não deveria ser feito, até pela minha experiência no ensino fundamental, médio, graduação, mestrado e doutorado como aluno, né?
Então essas matérias compartimentalizadas não faziam sentido. Nosso primeiro movimento foi com os professores de negócios, com você. Na hora que a gente elegeu o caso de ensino como a metodologia da academia e depois todas as teorias de vendas, marketing, desenvolvimento de produtos, supply chain, relacionadas para a resolução do caso eram ensinadas, mas elas tinham toda uma contextualização para os alunos entenderem que elas podiam e eram úteis. Acho que então o primeiro movimento foi com os professores de negócios. Depois, nós fomos nos aproximando dos professores de humanas, porque além daquele conteúdo, mais além, né, daquele conteúdo renascentista que você recebe com um único objetivo, ou com um grande objetivo, que é passar no vestibular, a gente não tem essa preocupação, até porque a Germinária ano que vem vai ter a sua graduação e a sua pós-graduação também, né? Mas a gente começou a nos desafiar, né? Como que, por exemplo, história, a gente pode aproximar de uma história aplicada que converse com marketing. Tem a história das marcas, tem a história dos mercados, então a gente foi fazendo uma história aplicada. Mesma coisa com a geografia. Em vez daquela geografia mega tradicional para passar no vestibular, vamos pensar numa geografia aplicada. Então vamos olhar cada caso de ensino, o go-to-market adequado para vender aquele produto, o trade marketing adequado para vender aquele produto, a logística necessária para que aquele produto chegue até a mesa do consumidor ou a casa do consumidor. Então nós fomos aplicando primeiro humanas. Logo, comunicação. E comunicação, pô, você aprende a falar, você aprende a escrever. Agora, tudo isso na vida de um tocador de negócio chega na hora da venda. Você vai vender para um cliente, você vai vender um plano de negócios para uma diretoria ou para um conselho de administração. Então, tudo isso a gente, assim, encaminhou para uma venda persuasiva. E depois para um manejo de objeção, se houver alguma objeção. Então a gente aplicou o conteúdo tanto de português quanto de inglês. Esse conteúdo aplicado teve um desafio, eu acho, porque os professores da Germinari assim, são incríveis. Eles você pega a formação profissional, acadêmica deles, é muito fora da curva. Mas a gente teve e tem um desafio de todos se aproximarem dessa prática, que não é uma coisa intuitiva, não é a formação de base de cada um. A partir de um determinado momento vai ser, mas ainda não é. Então a gente fez esse esforço. Além dessas, por assim dizer, duas grandes iniciativas, tem uma série de outras iniciativas que eu acho que são muito interessantes. São as qualificações contínuas, que a gente capacita os professores, são as visitas a campo, que os professores veem em campo que está sendo visto na teoria e depois ensinam para os alunos, a gente vai formando, né? Acho que a chegada do próprio Manuel, que eu já mencionei, foi importante, que foi um presidente de empresas que veio construir um legado junto à educação. O projeto Missão, onde a gente recebe durante um ano profissionais do negócio que trabalham aqui na Germinari dando aulas. Então tem uma série de iniciativas que a gente está cada vez mais qualificando o corpo docente para ter um conteúdo muito aplicado com um único e bem definido objetivo, que é formar tocadores de negócios capazes de atingir e de superar metas superlativas. Bacana, Rodrigo. Você colocou, tem dois pontos bastante interessantes que eu acho que tem uma relação com a nosso próximo ponto aqui. Eu acho que é a questão da qualidade, né, de olhar e perseguir ali uma construção de qualidade, e isso passa também pela documentação. Você tem uma preocupação muito clara, muito evidente em não só realizar, mas documentar e disponibilizar isso para a formação do time. E aí a gente chega numa iniciativa sua, que é a implantação de um centro de excelência. Conta um pouco para a gente sobre essa iniciativa e como isso também contribui. André, eu vou responder, mas eu vou fazer uma confissão pessoal antes. Eu, assim, sempre estudei, sempre trabalhei,
E nessa trajetória, até 2018, eu tinha tudo bem organizado na minha cabeça. Em 2018, eu tive 2 AVCs e eu passei 30 dias no hospital, sendo 15 dias na UTI. Quando eu saí dessa experiência no hospital, eu tinha tido uma perda significativa da memória episódica, que é a memória de curto prazo. Hoje está melhor, não está 100%, mas eu tinha o doutorado para fazer, tinha as consultorias, tinha os compromissos familiares, e naquele momento eu quis, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou compensar esse meu déficit que naquele momento eu tinha de memória episódica? Então eu comecei a fazer fonoaudiologia, comecei a desenvolver estratégias para tanto, e eu vi que você ter uma documentação organizada, acessível, não é importante apenas para você ter tudo guardadinho se um dia precisar, mas isso ajuda você a ter um dia mais produtivo. Com esse entusiasmo pela formação que vocês e nós já falamos que eu tenho, a partir desse começo de trabalho com a fonoaudióloga, eu fiz cursos de home organizing, estudei, fiz alguns cursos de extensão na Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo para organização de acervos, fiz uma pós-graduação lato sensu em museografia e patrimônio cultural, então eu entendi muito assim, a qualidade, como desenvolver um acervo de qualidade. E foi muito, muito engraçado, porque isso foi um aprendizado, mas na hora que eu fui aprendendo isso, a minha produtividade no doutorado e nas consultorias e conselhos foi aumentando absurdamente. E é contraintuitivo isso. A pessoa está com um gap físico, né, de ter tido os AVCs, tem menos memória episódica e produz mais. E, na minha opinião, 99% de ter produzido mais foi por conta da minha capacidade de organização que eu adquiri, que não era intuitiva, foi adquirida a partir desses acidentes vasculares que eu tive. E eu trouxe experiência durante anos comigo, e quando eu vim para a Germinar, eu apliquei. Então, vamos organizar tudo bem, porque na hora que tudo estiver bem organizado, a gente vai ter mais força. Além disso, não vamos fazer tudo autoral. O que nós acreditamos que é o melhor para a formação do tocador de negócio. Então a gente organizou um acervo gigante de conteúdos autorais que hoje está muito bem organizado e disponível para professores e para alunos. O Centro de Excelência é isso. Então é uma forma da gente organizar todos os nossos conteúdos autorais para que eles contribuam para a formação do tocador de negócio. Esse ano, nós investigamos o que mais os centros de excelência fazem, tanto na esfera pública quanto privada. E descobrimos que, além de ter um excelente acervo que é utilizado para a educação, desenvolvem também análises setoriais para a sociedade, para o poder público e para o poder privado. Então, desenvolvemos a primeira análise setorial, que foi sobre o mercado de cabelos. Então, a gente, assim, com o Centro de Excelência, a gente se aproxima cada vez mais da nossa visão de realizar esse potencial formador dos nossos alunos, dos nossos ex-alunos e das empresas nas quais nós estamos inseridos. Muito bacana, Rodrigo. Falando um pouco sobre essa formação acelerada dos estudantes, né, que você também já falou aqui na nossa entrevista, quais são os principais desafios nessa formação de profissionais na nossa academia, na Academia Seara Flora? Primeiro desafio, que talvez seja o principal, é no processo de seleção dos alunos. Porque a gente vai ter extraordinários alunos que vão ser esportistas, que vão ser médicos, que vão ser advogados. Então nós temos que selecionar os alunos que têm um perfil para serem tocadores de negócios. E tocadores de negócios, idealmente, numa das empresas do grupo. Então tem valores. Escolher as pessoas que têm a capacidade cognitiva e os valores que vão permitir ele ser feliz e realizar o seu potencial, talvez seja o principal desafio.
Depois disso, toda essa formação embasada em casos de ensino, essa formação prática nos estágios, supervisão e gerência é muito importante. Tudo isso fortalecido e potencializado pelas relações que não existem no ensino tradicional. Então, eu acho que isso é bem interdisciplinar e pauta todas as frentes de trabalho da academia. Bacana, Rodrigo. Essa questão das relações que você está trazendo é muito interessante porque a gente tem também, além dessa especificidade mesmo, né, que a Geminari traz, a gente tem esse dinamismo dos negócios. Então, a gente está trabalhando com os casos de ensino, que o gestor, o tocador de negócio também está trabalhando. Então, a gente em sala de aula com os alunos, a gente está vivenciando, fazendo um laboratório, na verdade, numa situação ali controlada, como você gosta de dizer, mas de algo que o tocador de negócios também está tendo, né? Então, muitas vezes, a gente está vivenciando ali a mesma coisa, quer dizer, mais aplicado que isso, impossível, né? Isso eu acho que é um diferencial também muito grande que a gente tem dentro da nossa academia. E acho que aí eu puxo essa próxima questão, que é assim, como se dá essa relação teoria e prática nessa formação acelerada dos nossos estudantes, né? Como que, acho que eu já trouxe um pouco aqui essa questão do caso de ensino, mas o que você acha mais que pode ser destacado nessa formação? Podia destacar muitas coisas, como as próprias relações. Eu vou destacar, no caso de ensino, a gente busca, então, ter uma marca e um desafio, que é uma marca e um desafio reais, aprovados pelo presidente da empresa. Em cada uma das etapas do desafio, o diagnóstico, a estratégia, o plano de ação e a venda, nós buscamos que eles desenvolvam isso com uma literatura de suporte, que é uma literatura consagrada na área. Então, por exemplo, na fase de diagnóstico, uma literatura e um template também, né? Então, na fase de diagnóstico, eles preparam a SWOT. É uma prática consagrada num plano estratégico da empresa. Na estratégia, a casa da estratégia. No plano de ação, 5W2H, com um DRE. E na venda persuasiva, a venda persuasiva. Cada uma dessas etapas, a gente pode levantar uma origem que remonta a uma teoria que é icônica, que é consagrada da administração. E nós buscamos uma literatura, que é uma literatura aplicada também. Eles vão ler um livro, que é um livro que vai permitir que eles respondam aquele caso. No tempo, a gente, além dos livros que eles leem para responder o caso, a gente também desenvolveu, como você mencionou, o dicionário. Então, tem alguns termos que eles podem explorar com mais detalhe no próprio dicionário, que é outro material autoral desenvolvido pela academia. Bacana, Rodrigo. Nossa, tanta construção, né, que a gente tem aí. Quais são os próximos passos da academia? A gente pensando, poxa, já falamos aqui de várias frentes importantes, enxergamos aí essa, quer dizer, toda essa trajetória que foi feita, e daqui para frente? Então, Andréa, na escola, eu remeto ao vídeo que eu compartilhei com você, inclusive de algumas semanas atrás, que o Bernardinho deu um depoimento, ele falou aos campeões do desconforto. Então vamos olhar tudo e tentar sempre fazer melhor. A busca pela excelência é incansável. Nós sabemos, se você pega o livro Outliers, do Malcolm Gladwell, que são milhares de horas até você aspirar a ser excelente em algo. Então a gente tem muito chão muita estrada para passar até a gente ser excelente. Eu tenho a humildade nesse sentido para buscar a excelência no próprio caminho que a gente está fazendo, sem revoluções, na minha opinião, mas com evoluções constantes. Além disso, a gente tem a faculdade e a pós-graduação, que vai ser esta aplicação para um outro momento, para uma outra etapa do tocador de negócio que a gente está formando. Nós temos cada vez mais tocadores de negócios em estágios, em supervisão, em gerências, então também nós temos que ver como nós vamos apoiá-los para que eles realizem o seu potencial. Eu vejo que essas são frentes a expansão dos alunos e ex-alunos no negócio, a entrada da faculdade e da pós-graduação como frentes relevantes que complementam essa busca incessante pela qualidade que a gente vai empreender no ensino fundamental e médio.
Bacana. Rodrigo, muito obrigada, foi excelente. Agradeço aí o teu tempo, né? Foi uma conversa, eu acho que assim, bastante inspiradora. E vejo que a gente passou aqui por não só a trajetória, a sua trajetória, a trajetória da academia, mas por valores que são valores do grupo. Então, a gente falou de atitude de dono, de determinação, de disponibilidade, enfim, acho que isso apareceu, né, de uma forma bastante clara na sua fala e na construção aí dessa trajetória da sua trajetória e da trajetória da academia. Agradeço muito, né, pelo tempo aí, pela disponibilidade sua e convido, né, a todos os nossos alunos, todos que acompanham as nossas redes sociais, para assistirem outros episódios que a gente tem da série Tocadores de Negócio e também de outros podcasts que a gente tem na Academia Seara Flora.